Eu garanto para você que essa palavra vai dar uma sacudida espiritual na sua vida. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa depois dessa mensagem. O título da mensagem é hoje Os Inconformados. E eu queria hoje começar com você, segundo livro dos Reis, capítulo 13, a partir do versículo 15. Segundo Reis, capítulo 13, a partir do versículo 15. E eu não sou muito de fazer leitura assim extensa, né? Ou ler um versículo atrás do outro. Eu gosto de ler o versículo e já explicar. Mas eu queria que você tivesse paciência comigo. Eu vou ler aqui 4 versículos com você. Depois que eu ler esses 4 versículos, eu vou explicar. Eu preciso da sua atenção máxima, porque hoje vai ser diferente essa mensagem. Pode, eu garanto para você. Você vai querer assistir de novo ela no YouTube depois. Pode escrever. Diz assim: E Eliseu lhe disse: Toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. E aí disse mais: Então disse ao rei de Israel: Põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: Abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: Atira. E atirou e disse: A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Continua. E disse mais: Toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: Fere a terra. E feriu apenas 3 vezes e cessou. Último versículo eu vou explicar agora. Diz assim: Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém, todavia, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Vamos interpretar isso aqui que é forte. O povo de Deus está em guerra. Eles estão passando uma guerra que já faz muito tempo que está acontecendo. E Deus está querendo que isso acabe. Ele está querendo que o povo de Deus, ele venha consumir. O que é consumir? Acabar com a raça do inimigo. O que é consumir? É exterminar. A vontade de Deus é essa. Como é que ele faz então para que isso aconteça? Ele chama então o profeta, ele dá uma palavra ao profeta, manda chamar o rei Jeoás. O rei chega lá e o profeta diz assim: ó, você pega agora esse arco e flechas aqui. E pegou, entesou o arco, porque eles guardavam o arco assim aberto, eles não guardavam o arco fechado. Aí ele pegou e entesou o arco, colocou o fio lá para tocar a flecha e disse: Abre a janela para o oriente. Aí ele botou a mão, um botou a mão em cima do outro. Era um ato profético, um ato de fé. E ele disse: Abre a janela para o oriente. Abriu. E ele jogou a flecha. Quando esse rei, chamado Jeoás, ele lança a flecha, o profeta começa a gritar: Essa é a flecha do livramento. É a flecha do livramento contra os sírios. E Deus usa a boca do profeta para falar: Olha, você vai ferir os sírios até os consumir. Então esse é o poder disponível de Deus. Ou seja, o que Deus quer é que o inimigo seja exterminado. Só que daí ele falou assim, ó, só não é só da parte de Deus. Agora eu quero ver se da tua parte você também quer isso. Agora você pega o restante das flechas, devia ter umas 5, 6 flechas lá. E ele disse assim: agora você pega, agora você é a tua parte. Você pega a flecha e lança as flechas no chão agora na terra. Diz que ele feriu uma, jogou uma flecha, né? Jogou uma flecha, jogou a segunda, jogou a terceira e cessou. O profeta ficou bravo. O profeta ficou extremamente indignado e falou bem assim, ó: Olha, você tinha que ter pegado todas as flechas que tem aqui, essas 5, 6 flechas. Você tinha que ter pegado essas flechas e usado todas elas. Mas porque você usou somente 3, você não vai conseguir consumir, você não vai conseguir exterminar os inimigos. Você vai ferir umas 3 vezes eles, mas eles vão continuar vivos e eles vão voltar a te atacar. E aí eu comecei a meditar. Eu pedi para Deus, eu disse: Deus, o que tem a ver essa passagem? Meu Deus, me mostra espiritualmente o que eu podia passar para a igreja. Qual que é a interpretação e entendimento? E Deus falou forte ao meu coração: escuta só, nós também estamos em guerra. Tem uns que estão em guerra contra o câncer. Outros estão em guerra, uma situação dentro de casa com um familiar. Outros estão em guerra financeira. E o poder disponível que Deus tem para mim e para você é ilimitado. Quando o poder de Deus entrar em ação na sua vida, você vai consumir esse câncer. Você vai acabar com essa crise. Você vai acabar com esse problema. Essa situação na sua vida, ela vai resolver para já.
só que não depende só de Deus. O poder de Deus, preste atenção que agora é forte. O poder de Deus, ele não se manifesta na minha vida unilateralmente. Como assim, pastor Michael, unilateralmente? Significa que Deus, ele não vai se manifestar o poder dele, não vai manifestar o poder dele unilateralmente, significando que não vai vir, não depende só da parte de Deus para operar. Porque se dependesse somente da parte de Deus para operar, eu até coloquei essa frase no meu estudo, ó. Os problemas na minha vida e na sua vida, as conquistas que a gente vai ter, né? Os problemas não são sanados na proporção do poder de Deus, senão todos os problemas de todos estavam resolvidos. Então vamos lá. Se fosse somente pelo poder ilimitado que existe da parte de Deus, alguém teria problema? Não, todo mundo ficaria curado, todo mundo prosperaria, todo mundo seria liberto, todo mundo seria abençoado, todo mundo. Então, se dependesse só do poder de Deus, que abriu o mar vermelho, que desceu fogo do céu, e que fez um machado de ferro boiar, que ressuscitou Jesus dos mortos, se fosse depender só do poder de Deus, ninguém tinha problema. Mas pelo que você observa, as pessoas estão cheias de problemas. As pessoas não conseguem resolver os problemas delas. Então, para lá. Por que alguns conseguem acessar esse poder e outros não? Por que algumas pessoas, elas conseguem, resolver as situações e conseguem consumir os seus inimigos e outras pessoas não conseguem consumir os seus inimigos? Repito de novo, porque não depende somente do poder de Deus, depende da sua parte também. O poder de Deus, ele vai entrar em ação na minha vida e na sua vida, a proporção que você vai se revoltando contra a situação. O quanto mais você for uma pessoa inconformada com isso que está te acontecendo, mais você vai ter acesso a esse poder de Deus que eu estou falando. Vamos pegar aqui um entendimento mais simples para você entender o que eu estou querendo dizer. De repente ficou complicado, mas eu vou explicar bem direitinho. Todas as pessoas que receberam milagres da parte de Jesus no Novo Testamento, o que Jesus dizia? Vai, que te aconteça ou que seja feito com você conforme a tua fé. Jesus nunca disse, seja feito para com você conforme o meu poder. Não era conforme o poder de Jesus. Era alguém que vinha atrás dele, tocava a mão nele, né? Derrubei o negócio aqui. Alguém tocava a mão de Jesus e o poder era liberado. Aquela mulher do fluxo de sangue, por exemplo, ela foi por detrás entre a multidão, tocou e o poder se manifestou. Te pergunto, e se ela não vai até Jesus e não toca entre a multidão na hora das vestes dela, ela ia ficar curada? Então vamos lá. Então não é aquela coisa, não é porque Deus é poderoso que você vai ficar curado. Não é porque Deus é poderoso que você vai prosperar. Não é porque Deus é poderoso que a tua vida vai mudar. Não tem nada a ver isso aí. Há uma distância muito grande você pensar desse jeito. Então Deus, ele falou para o rei Joás através do profeta: essa é a flecha do livramento do Senhor. Você vai consumir os sírios, você vai acabar com os sírios, você vai consumir os sírios. Só que daí ele falou: agora depende de você, joga as flechas. Ele jogou uma, jogou duas, jogou 13 e parou. E aí o profeta disse: bom, o poder de Deus era para consumir, mas a forma que você se comportou, você só vai ferir. Você entendeu? Então Deus tinha dado a legalidade e disponibilizado o poder para destruir o inimigo, mas o comportamento dele não destruiu. O comportamento dele foi liberado o poder apenas para ferir 3 vezes. Vamos pegar mais um exemplo agora no dia a dia. Vamos dizer que você pega uma pessoa e coloca ela trabalhar numa cidade. E aí aquela pessoa vai lá para aquela cidade, ela diz: mas aqui a empresa, ou o local aqui, né? É um local parado, aqui não passa cliente aqui na frente, geograficamente aqui é um lugar muito mal localizado, aqui as pessoas são ruins de compra, aqui é bem complicado. Aí daqui a pouco se diz: bom, essa pessoa não vai funcionar lá, vou colocar outra pessoa no lugar. Aí coloca uma pessoa malucona. Não tem esse não, mas aqui eu já deixo fechada a loja aqui de manhã, porque aqui nunca passa ninguém de manhã. Eu vou deixar aberto. Não tem esse negócio, eu vou deixar aqui aberto o negócio. Não, mas ninguém passa aqui na frente, então eu vou atrás do cliente. Eu vou lá, aí a pessoa começa a ir atrás, começa a correr. Aí passou uns dias, não mudou nada. Continua sem vir ninguém de manhã e não vem a cliente. Ainda dele ir atrás do cliente, o cliente não veio. Mas ele não desiste, ele continua sanguíneo, ele continua sangue no olho, ele continua dedicado, ele vai atrás. Daqui a pouco começa a aparecer cliente, daqui a pouco o negócio começa a crescer. Aí eu pergunto você:
Será que é o lugar lá que não funciona? Ou é o tipo de pessoa que está lá? É o tipo de pessoa que está trabalhando com aquilo. É a mesma coisa. Ai, mas se Deus é poderoso, por que então Ele não libera o poder dele sobre a minha vida? Por tua causa, por causa do teu jeito, por causa da forma que você se comporta. Deus, Ele quer de mim e de você essa revolta. Deus, Ele quer uma inconformação, que você não aceite a circunstância e você acredita que o poder dele vai se manifestar na sua vida. Vou te dar agora um exemplo bíblico. Você está conseguindo acompanhar o que o pastor Maico está falando aqui? Quem está conseguindo acompanhar o raciocínio? Então vamos para Atos 16, versículo 16. Aqui está muito forte isso. Eu acho que é mais interessante agora esse versículo você entender melhor. Então Deus queria que os inimigos fossem consumidos ou feridos? Consumidos. Era o poder que Deus liberou para ele. Só que na hora que ele foi jogar as flechas, ele mostrou que ele acreditava só que o inimigo ia ser consumido ou ferido. E recebeu segundo o que ele fez. Ele recebeu apenas segundo o que ele fez. Agora olha que forte que diz. E aconteceu que indo nós à oração. Então o apóstolo Paulo era uma pessoa muito de oração. O apóstolo Paulo era um homem de Deus, orava bem. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu em encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. E olha o que diz. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Aí o que aconteceu? E isto fez ela por muitos dias. Aqui me chamou a atenção. O Paulo é um homem de Deus, o apóstolo Paulo. Ele é um homem de muita pregação. Só que nesse caso aqui, o que aconteceu com ele? Eu acho que ele aguardou, ele pensava que Deus ia fazer alguma coisa. Que Deus ia livrar ele, que Deus ia fazer alguma coisa com essa mulher. Ou ele pensava que essa mulher que tinha esse demônio, ela ia parar por parar. Daqui a pouco ela ia parar, só que não parou. A Bíblia diz que ela continuou fazendo isso por muitos dias e não mudava. É que nem esse problema que você tem. Você pensou que essa dorzinha, ela ia embora, ela continua. Você pensou que esse problema na tua casa, ele ia melhorar, que isso é uma questão de tempo, ia melhorar. Pelo contrário, piorou. Você pensava que essa situação financeira era uma época da Covid e tal, que daqui a pouco ia dar uma clareada, mas não clareou, piorou. E você é uma pessoa de oração, você é uma pessoa de Deus, mas não aconteceu nada contigo, ou seja, a tua situação ficou estagnada, aquele negócio continua te perseguindo. Agora escuta essa, ela fez isso por muitos dias, mas daqui a pouco Paulo ficou perturbado. A palavra perturbado é inconformado. Ele ficou com raiva, ele se indignou e diz que ele voltou o seu espírito e disse: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saia dela. E diz que na mesma hora saiu. Mas esse demônio nessa moça, ele não podia ter saído antes? Pelo poder de Deus. Já podia, mas Deus liberou o poder? Não, Deus liberou o poder só quando ele ficou com raiva. Deus liberou o poder só quando ele se posicionou. Deus liberou o poder só quando ele fez o que ele tinha que fazer. Pastor, e se o apóstolo Paulo não faz nada? Esse demônio ia continuar. As coisas, meu irmão, na sua vida, na minha vida, o poder de Deus, ele não vai se manifestar por se manifestar. Não vai acontecer. Eu até coloquei aqui no meu estudo, anota essa frase, ó. O limite do que eu vou experimentar está individualmente em mim, sou eu que decido. Porque para Deus não tem limite. Então o poder de Deus, repito de novo, ele é ilimitado. Não há limite pro que Deus possa fazer. Pastor, mas por que ele não faz? Por sua causa. Deus está aguardando você ficar bravo. Deus está aguardando você se revoltar. Deus está aguardando você se posicionar. E conforme o posicionamento que você tomar, ele vai liberar o poder dele. Então não é assim que funciona como você pensa, que Deus vai fazer a hora que ele quer. Não, Deus a hora que ele quiser ele faz. Tudo bem, ele pode até fazer, mas não é uma regra. A regra é você se levantar contra essa situação. A regra é você daqui a pouco não aceitar isso. Olha esse caso agora, esse texto que você nunca mais vai esquecer da tua vida. Esse que você nunca mais vai esquecer. Êxodo capítulo 2, versículo 23. Êxodo 2, versículo 23. Agora você vai entender melhor ainda o que eu estou pregando hoje. Aqui o povo de Israel, só para você localizar você na história. O povo de Israel, pessoal, ele estava sendo escravo já dos egípcios há muitos anos. Ele estava apanhando para construir pirâmide, construir esfinge, fazer as construções dos egípcios. Então eles apanhavam só para trabalhar e para comer. Então eles tomavam chicotada, eles apanhavam e tudo mais.
Só que aconteceu o seguinte, ó. E aconteceu que depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. Suspirar isso aqui, ó, exatamente isso aqui, ó. Não aguento mais. Ai, não tem o que fazer. Ai, isso aí é assim mesmo. Ai, não aguento mais. Você já fez isso também? Eu também já fiz. É aquela coisa que você, tipo, você aceita. Ah, isso é assim mesmo. Enquanto eles suspiravam, não mudava nada. Ai, tomei chicotada de novo hoje. Ai, amanhã eu vou ter que construir mais uma pirâmide. Ai, eles me bateram de novo hoje. Ai. Só que daqui a pouco o povo de Israel trocou. E diz que eles trocaram o suspiro, ó. E o povo de Israel suspirava por causa da servidão. E, o que diz agora? Clamaram. E agora você vai ler comigo. E o seu clamor subiu a Deus. Então eles trocaram o suspiro da conformidade pelo clamor da inconformação, da revolta. Enquanto você continua, não sobe, isso não sobe até Deus. Enquanto você está muito pacato, enquanto você está muito quieto, aceitando isso aí do jeito que está, não sobe, irmão, não sobe. Você está esperando que Deus se manifeste, Ele não vai se manifestar. É melhor você comprar uma cama para descansar. É melhor você comprar uma rede, Deus não vai operar. Não, Deus não opera desse jeito. Deus opera quando você clama. O que é clamar? Gritar, berrar, gemer, fazer barulho. Ai, pastor, é que eu tenho vergonha de fazer isso. Não tem. Você grita com o teu filho, cala a boca. O que você clama para ele? Você clama pelo Corinthians. Vai, Corinthians! Você clama com o teu marido. Vai lá, vai lá. Você clama com a tua esposa. Que isso? Para! Por que você clama com a tua esposa, com o teu marido, com o Corinthians, com o Brasil, e você não clama a Deus? Você fica revoltado com o teu filho e ele te obedece. Você fica revoltado com o teu marido, ele vai lá fazer as coisas. Você fica revoltado, ele vai e obedece. As coisas acontecem. Você faz assim com o cachorro. Quem tem cachorro, levanta a mão aí. Você está saindo para o trabalho. Você está indo para o trabalho e ele vem e se enrosca nas tuas pernas, fica lá. Aí você assim, ó, ai, Bilu, Bilu, ai, volta para casa. Aí ele continua. Aí você diz, ai, Biluzinho, volta. Ai, Biluzinho. Se você continuar assim, ele vai contigo para o trabalho. Ele vai trabalhar contigo, ele vai ficar contigo. O que você tem que fazer para o cachorro ir embora? Vai deitar, volta, vai, raspa. Ele vai embora ou não vai? E você faz isso com o cachorro, mas você não faz isso a Deus. Você não clama. Você está aceitando muito o negócio. Você está achando que um dia Deus vai se manifestar. E um dia Deus não vai se manifestar. Deus, Ele quer que você clame, que você grite, que você fique com sangue no olho, que você fique vivo. E o dia que você mostrar que você está vivo, vai subir o teu clamor. E sabe o que vai acontecer? Atenção, próximo versículo. E ouviu Deus o seu gemido. Ou seja, Deus escuta clamor. Deus, Ele escuta quando você grita. E aí diz assim agora. E lembrou-se do Deus do seu concerto com Abraão, Isaac e Jacó. O que o pastor Michael tem no dedo aqui, ó, né? Que está dourado aqui, ó. Isso. Deus, Ele só vai ativar a aliança. Deus, Ele só vai lembrar da aliança que Ele fez com a gente na hora que nós nos revoltarmos. Deus esquece de toda pessoa que se molda a situação. É aquela pessoa que ela vai se moldando. Ai, pastor, graças a Deus, eu perdi um rim, mas tem outro. Aí depois a pessoa, pastor, eu perdi os dois, mas graças a Deus que tem hemodiálise. Que isso? Uma pessoa me disse para mim, pastor, eu tenho um problema de hérnia, mas todo dia de noite eu dou um pouquinho de leite para minha hérnia e ela fica dormindo tranquila, aí eu deito e durmo bem. Eu falei, o que a senhora faz? Ela disse que ela tomava um pouquinho de leite e dava para a hérnia. Ela tinha uma hérnia um pouco aqui abaixo do peito e ela tinha uma hérnia aqui. Isso que a hérnia incomodava ela. Mas quando ela dava leite para a hérnia parava de incomodar ela dormia. E eu falei assim, a moça só está tratando a hérnia como se fosse um gato. Você dá leite para gato, irmão. Quem tem gato em casa, você não dá leite para ele, dá leitinho para ele? A mulher está tratando, a mulher está acomodando a hérnia dentro dela. E a pessoa está esperando que Deus opere? Não! Deus vai continuar com todo o poder que Ele tem, Ele vai continuar olhando você sofrer. Porque Deus não opera unilateralmente. O poder de Deus, Ele está disponível para quem se revolta.
O poder de Deus está disponível para quem se inconforma. Então Deus ouviu o gemido, o grito lá, o berro que eles deram. E aí no versículo 25 diz assim agora: e atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Ou seja, quando você está aceitando a escravidão do Egito, você é irreconhecível. Deus não te conhece. Deus não conhece você. Ele até se esquece da aliança. Pastor, você está dizendo que Deus pode esquecer de mim? Não, não estou dizendo, eu estou afirmando. Eu estou afirmando que Deus esquece uma grande porção da população. Por que ele esquece? Porque a pessoa ela vai como se fosse um bolo. Se você botar um bolo numa forma redonda, que forma que ele fica? E se botar numa quadrada? Então, e às vezes tem gente que é assim, a pessoa está se conformando com a situação. É que assim, aqui é assim. Não, é que essa doença é assim mesmo, pastor. Não, é que esse problema, pastor, é assim dessa maneira. Então já era, irmão. Você não está precisando de Deus. O poder de Deus está disponível para quem clama. Então o povo de Israel clamou, gritou. E sabe o que aconteceu? Olha o que aconteceu em Êxodo capítulo 3, versículo 7. Estou quase acabando. Diga aleluia. Então não é esse negócio, Deus vai operar. Se Deus vai operar, depende, irmão. Mas Deus não é poderoso? Tá, mas ele ser poderoso não quer dizer que ele vai te abençoar. Ele está esperando você. Não é só parte de Deus, é a tua parte também. Então disse o Senhor: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Então Deus está sempre olhando, ele sabe que você está sofrendo. Pastor, Deus sabe que eu estou sofrendo e não faz nada. Não vai fazer, irmão, não põe isso na tua cabeça, irmão. Mas ele não é poderoso, ele não existe. Existe e é poderoso, mas não depende dele. Depende de você. É você que decide. O limite das tuas conquistas é você que determina. Ele vai liberando o poder conforme você vai agindo. Então Deus disse: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Eles estão tomando na cabeça. Só que agora eles mudaram. Eles começaram a gritar, a clamar. Eles trocaram o suspiro do conformismo pela revolta do clamor. Então eu tenho ouvido o seu clamor. Não suspiro, clamor. Eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Porque agora eu conheci as suas dores. Agora eu estou conhecendo eles. Agora eles estão sendo conhecidos de mim. E atenção agora, hein? Portanto, grita comigo aí o que está escrito: desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. Quem quer que Deus desça, levanta a mão. Você quer que Deus desça? Você quer que o poder dele se manifeste aqui nessa terra e te tire da situação que você está? Então imita o povo de Israel. Imita, não isso aqui, ó. Ó céus, ó vida. Meu Deus, que luta. Não tenho dinheiro. Essa dor não sai. Acabou, irmão. É mais fácil você morrer com isso aí do que Deus fazer alguma coisa por você. Tá de você lutar. Tá de você fazer guerra. E quando você fizer isso, Deus vai te olhar, Ele vai te ouvir, Ele vai te conhecer e Ele vai descer. Porque eu vi, eu ouvi, eu conheci e eu desci para livrar eles. Então eu descobri que isso aqui é um princípio milenar. Isso aqui é um mecanismo espiritual que, se você obedecer, dá certo. Qual? Último versículo do dia. Romanos 12, versículo 2. Todo mundo conhece. Põe na revista atualizada para nós, por gentileza. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Atenção, todo mundo. Só existem na terra 3 tipos de níveis de manifestações de Deus. Então, se um dia você quer experimentar a vontade de Deus, só vai ser em 3 níveis: coisas boas, coisas agradáveis e coisas perfeitas. São 3 degraus: coisas boas, coisas agradáveis e coisas perfeitas. Pastor, por que tem esses 3 níveis? Por causa do começo do versículo: não vos conformeis com este mundo, mas transforme ele pela renovação da tua mente. Então vamos lá. O grau de inconformação que está na tua cabeça, o nível de revolta que está dentro de você, vai fazer você experimentar fora de você. Vai fazer você experimentar coisas boas. Por exemplo, eu me revoltei um pouquinho, coisas boas. Eu me revoltei médio, coisas agradáveis. Mas eu fiquei perturbado, isso já mudou. Isso não vai ficar assim. Chega, acabou.
você vai experimentar coisas perfeitas da parte de Deus. São 3 níveis. Existem 3 níveis para você experimentar o que é de Deus. Pastor, e se eu não me revoltar? Eu sou uma pessoa pacata. Ai, a vida é assim mesmo. As coisas são assim. Esse lugar aqui não muda nunca. Isso aí é o governo, é o Covid. Esse câncer não tem cura. Nada você vai experimentar. Você não vai experimentar nem coisas boas da parte de Deus. Porque coisas boas é um grau de inconformidade que você tem de você. Coisas agradáveis é uma coisa que pouco mais. E coisas perfeitas é só para quem fica perturbado. É só para aquela pessoa que clama. Ela grita, ela sabe, ela faz um barulho, ela mostra, ela tem sangue no olho, a pessoa mostra que ela está viva, que ela quer sair daquela situação. E Deus honra ela. Então o recado que eu tenho para você hoje é esse. Não aceite. Não aceite essa situação. Não se molde aquilo que o diabo está fazendo na sua vida. Não seja um bolo de Satanás. Bolo? É que esse bolo você coloca na forma que você quer. O bolo você vai adaptar ele à forma que você quer. Ele se molda. A massa do bolo, ela vai se moldando. Espero que você não seja assim. Quando o diabo te atacar, vá para cima dele. E o poder de Deus é ilimitado e vai se manifestar na sua vida. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor. Se coloque de pé que nós vamos orar. Vamos orar agora, pessoal? Como é que você vai orar? Ó céus, ó vida, eu não aguento mais. Deus vai continuar olhando para você. Agora, se você quer que Ele desça, você quer que Deus desça aqui nessa terra e te livre dessa situação? Eu te expliquei hoje. Hoje eu expliquei para você o que você tem que fazer. Hoje eu dei para você a faca e o queijo na mão. Só que de vez em quando eu não sei, irmão. Acho que a gente não está querendo. Uma vez uma pessoa me ligou e disse assim: pastor, ora por mim, por favor, pastor. Eu estou com tal situação, não aguento mais. Eu falei assim: tá, eu vou orar. Mas hoje, vem na igreja hoje. Não, pastor, hoje não vai dar. Eu falei: por quê? Eu tenho futebol para jogar. Eu disse assim: vai se lascar. O senhor fala? Falo. Não tem vergonha. Você não está querendo. A pessoa que quer, ela demonstra. A pessoa que está querendo, ela é diferente de todas as demais. Ela mostra uma coisa diferente. E esse tipo de gente é como se ele acendesse para Deus. Ele brilha. Deus enxerga esse tipo de gente. Fala comigo, Deus conhece esse tipo de gente. E os outros Deus não conhece. Eles ficam irreconhecíveis. O apóstolo Paulo só mudou aquela situação quando ele orou pesado. Ele estava perturbado, se revoltou. Eu costumo chamar o seguinte, que é o poder da revolta. É o poder de você se revoltar, se inconformar. E quando você faz isso, Deus se manifesta. Sempre se manifesta. Uma pessoa uma vez também me disse: pastor, isso é pregação de tal igreja. Eu falei: não. Isso é da Bíblia. Isso não é de igreja A, nem de igreja B, nem de igreja C. O que eu estou pregando hoje está na Bíblia. E isso é totalmente bíblico. É um mecanismo espiritual que quando você obedece está certo. Então eu não quero você agora assim orando. Eu quero que você clame. Eu quero que você grite. Eu quero que você mostre que Deus está com você. E que você crê no poder de Deus. Então feche os teus olhos, vamos entrar em guerra. Pai, estamos entrando aqui em guerra espiritual. E nós não vamos jogar 3 flechas. Nós vamos jogar todas as flechas. Nós vamos jogar todas as flechas disponíveis. O teu poder quer que eu venha consumir essa situação. O teu poder quer que eu venha consumir essa circunstância. Esse mal vai bater em retirada agora. Ele vai desaparecer, ele não pode ficar. Você tem que dizer: essa situação agora chega, acabou, deu. Bate em retirada, sai fora. Larga aquilo que é meu agora. Larga a coisa do demônio, larga a coisa do diabo, solta esse casamento, solta essa vida financeira, solta essa saúde. Isso, irmão, é hora de você dizer agora: chega, dá um chega para lá nesse demônio. Faça como o povo de Israel, clame. Deus não escuta suspiro, Deus não escuta suspiro, Deus escuta clamor, Deus ele escuta revolta, Deus ele escuta quando você se levanta contra a situação. Ele quer que você seja vivo agora. É hora de você entrar no mundo espiritual e decidir. É você que decide. Deus não opera unilateralmente. Deus não opera unilateralmente. Deus opera na dimensão do poder dele, sim. Mas você que vai determinando o quanto vai sendo liberado de poder. Se é 3 flechas, se é 5 flechas, se é 6 flechas. Se você quer só ferir ou se você quer consumir. Na hora que você se revolta, você se lança contra a situação. E Deus ele desce.
E Deus desce, e Deus desce, e Deus se manifesta. Se você não desistir, se você não aceitar essa circunstância, é isso mesmo, irmão, é isso mesmo. É hora de guerra, é hora de guerra. Deus é Deus da guerra. Deus é Deus daqueles que vão para cima. Deus é o Deus daqueles que não se esmurecem, daqueles que não jogam a toalha, daqueles que não entregam os pontos, daqueles que se levantam para vencer a batalha. Então levante as tuas mãos aos céus e declare que você não vai desistir. Não vou desistir enquanto até o meu milagre se realizar. Aleluia. Eu sei que a vitória logo chegará. Jesus. Confio em ti. Confio em não ti. vou desistir. Não vou desistir até o meu milagre se realizar. Até o meu milagre se realizar. Eu sei que a vitória logo chegará, Jesus. Sim. Espero em ti. Não vou desistir. Não pare. Até o meu milagre se realizar. Até o meu milagre se realizar. Aleluia. Sei que a vitória logo chegará, Jesus. Jesus. Confio em ti. Aleluia. Espero em ti. Descanso. Descanso em ti. Levante as mãos e declare: não vou desistir. Não vou desistir até o meu milagre se realizar. Até o meu milagre se realizar. Eu sei que a vitória, logo chegará. Jesus. Confio em ti. Confio em ti. Não vou desistir. Vou desistir até o meu milagre se realizar. Eu sei que a vitória logo chegará. Jesus. Aleluia. Espero em ti. Levante a mão para cá agora. Eu abençoo você em nome de Jesus. Seja abençoado agora. E não é segundo o poder de Deus, porque o poder de Deus é limitado. É segundo a sua fé. A sua fé vai liberar. A sua inconformação vai liberar o quanto de poder você precisa. Vai para cima, irmão. Não desista. Não aceite a circunstância. E eu declaro que a bênção já é sua. E você diz: eu recebo. E aplauda o mais forte que você pode a Jesus. Bem forte ao nosso Deus. Aleluia.